e na sua alma de menino, pela primeira vez, vislumbrou uma vaga ideia do que é, afinal, a vida, da qual todos somos os soldados e os servidores, ora tristes, ora alegres. O livro de hoje é Os Meninos da Rua Paulo, um livro húngaro desse autor, Ferenc Molnár. Não sei se é bem assim que pronuncia, não sei falar húngaro, mas enfim, esse livro aqui é um livro que foi lançado em 1907, né? A primeira edição dele é desse ano, e é o livro mais conhecido da literatura húngara e se tornou um clássico mundial. Esse livro conta a história de um grupo de meninos que tinham um espaço ali na Rua Paulo, onde eles tinham um clubinho, onde eles jogavam bola e jogavam outras coisas, enfim, o lugar onde eles viviam os seus melhores momentos da infância, da adolescência e tal. E tem também um outro grupo de meninos aparentemente mais velhos e mais bravos e etc, que quer invadir esse espaço para tomar conta, porque esses meninos mais velhos não têm um lugar para brincar. E aí começa quase uma guerra, né, entre esses dois grupos de meninos. Eles são super organizados, tem o comandante, tem o soldado, tudo de ambos os lados, e eles vão disputar esse pequeno espaço ali para eles continuarem brincando. E aí a gente percebe como que essas crianças naquela época, né, esse livro foi escrito por volta de 1900, né, ele foi lançado em 1907, escrito um pouco antes. A gente percebe como essas crianças foram absolutamente influenciadas pelo clima de guerra que existia na Europa, né, naquela época, e porque isso tá ali naqueles grupos, né? Toda organização eram as coisas que eles viam nos adultos. Esse é um livro infanto-juvenil, ele foi lançado como um livro infanto-juvenil e é assim que ele existe até hoje, mas é um livro muito, muito, muito legal também para adultos, porque ele tem vários ensinamentos e várias mensagens, e tem um dos grandes heróis da literatura que é o Němeček. Enfim, vou escrever aqui, se escreve dessa maneira, que está aqui embaixo, mas eu não sei pronunciar exatamente húngaro, é um pouco difícil pra mim, mas eu acho que é Němeček. No livro tem algumas coisas das pronúncias e isso ajuda a entender. Esse menino é um dos grandes heróis mesmo da literatura infanto-juvenil, né, se você for pesquisar, porque esse livro é um clássico, e esse menino é o que mais mostra essa coisa da inocência e da amizade, sabe, do que se pode fazer pelos seus amigos e tudo mais. E eu acho que esse livro virou exatamente um clássico porque é uma história que podia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Crianças são crianças em qualquer lugar e elas querem o lugarzinho delas pra brincar. Talvez hoje em dia as crianças não estejam exatamente tão nessa realidade do livro porque a internet, a televisão, as crianças ficam muito em casa. Mas quem brincou na rua já alguma época se identifica de certa forma com aquele espaço, com aquele grupo de amigos, e talvez por isso esse livro tenha se tornado internacional, se tornado um clássico da literatura infanto-juvenil. Essa edição aqui eu recebi da Companhia das Letras, ela foi lançada nesse ano de 2017, no começo do ano, depois que eles compraram os direitos da Kozak Naif. A última editora que tinha os direitos desse livro era a Kozak, mas enfim, tudo aconteceu com a Kozak, sabemos, e a companhia lançou esse livro. Nessa capa a gente fica achando que é quadrinho, né, mas uma grande mentira, não é um quadrinho, não vai pensando que é um quadrinho, ele é um... Por que eu fiz essa virada? Não sei. Ele é um livro normal mesmo. E ele tem letras grandes, então assim, parece que é muito, mas é bem rapidinho, é bem pouquinho de ler. Outra coisa muito legal desse livro é que aqui no fim, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas tem um glossário. Porque tem, enfim, umas palavras meio antigas, umas palavras meio que não fazem parte da nossa realidade um pouco, e o glossário foi de fundamental importância para a compreensão completa do livro, porque, né, tem umas coisas que a gente não compreende muito bem. O livro também tem muitas notas de rodapé que vão botando a gente naquele contexto histórico e explicando um pouco o que são aquelas brincadeiras, ou o que aquela época, mais ou menos, o que acontecia naquela época, porque não só se passa cento e tantos anos antes de hoje em dia, como se passa na Hungria, né, que é um país que a gente não tem exatamente uma relação, a gente conhece bem a cultura. Então essas notas de rodapé também foram fundamentais pra gente entrar na história. A escrita é muito bem feita, com detalhes importantes, né, porque eu não gosto de livro também que fica a árvore tem flores amarelas e rosas, com muito detalhe. Tem livro que é assim que eu fico 5 parágrafos descrevendo uma árvore e eu não tenho paciência. Esse livro descreve na medida certa, o suficiente para você entrar na história e se sentir na Hungria em 1907 com aquelas crianças disputando aquele espaço
torcendo por eles, por aquele grupo, sabe? Outra coisa legal desse livro é que tem o grupo do malzinho e o grupo do bonzinho, isso fica claro, mas nem o bonzinho exatamente é bonzinho, o malzinho também não é exatamente malzinho, a gente vai conhecendo, são crianças que também estão se descobrindo, né? Então a gente vai acompanhando esse crescimento e, como eu disse no início do vídeo, a gente vai entendendo sobre a amizade, a gente vai entendendo sobre o companheirismo, crescendo junto com eles, coisas acontecem que eles são obrigados a crescer, sabe? A vida dá 5 tapas na cara deles e eles são obrigados a crescer e a gente dá uma chorada, talvez a gente não sei, sabe? Fica um pouco emocionada, acontece um pouco nesse livro. E como eu disse também, o Nemchek é assim, o grande nome desse livro. Ele é um personagem que a gente se apaixona profundamente e quer abraçar e levar pra casa. Esse livro ele já foi filme umas 3 vezes em países diferentes e também já virou peças de teatro algumas centenas de milhares de vezes. No Brasil, na década de 90, por exemplo, teve uma peça de muito sucesso dos Meninos da Rua Paulo com Selton Mello, Marcelo Serrado, que enfim, deviam ser realmente meninos porque na década de 90, deviam ser bem babies. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, a resenha desse clássico aqui, Os Meninos da Rua Paulo, da literatura húngara. Nós temos clássicos húngaros, sim, acredite. Esse livro é um infanto-juvenil, mas que ainda mais nos dias de hoje, com essa confusão que as pessoas estão meio malucas, é muito importante. Todas as mensagens que ele traz são muito importantes para nós adultos. Tudo bem que eu ainda tenho uma cabeça um pouco infanto-juvenil, não sei, tenho. Mas é muito importante para os adultos, é muito importante para os jovens. São mensagens muito legais, assim, de amor mesmo, de amizade, coisas que deixam a vida mais fácil, não é mesmo? Ou pelo menos mais justa, mais correta. Leiam e curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tem minhas redes sociais aqui embaixo também, que a gente está sempre interagindo, falando umas abobrinhas, falando de negócio. Então é isso, um beijo e até semana que vem.